Darling in the Franxx se passa em um mundo pós-apocalíptico totalmente ferrado, onde a humanidade sofre constantes ataques por criaturas chamadas Urussauros, que têm o único objetivo de descer a geba em toda a humanidade. Para lutar contra essas criaturas, a humanidade cria robôs que só podem ser pilotados por duas pessoas. Devem ser um garoto e uma garota, e o que todo mundo já está cansado de falar é a forma em que eles pilotam. Esse vídeo é dedicado para o melhor casal de Darling in the Franxx, que é claro que é a Kokoro e o Mitsuru. Sinceramente, para mim, né, em Darling, esse é o melhor casal até o momento. Eu não gosto do Hiro e da Zero Two como um casal, porque a relação deles e a história deles é clichê, coisa mais clichê do mundo. Vários animes já fizeram coisa parecida, essa ideia de eles se conhecerem no passado e se apaixonarem foi usada já em tantos animes que para mim virou um clichê que eu odeio. Então, eu nunca gostei da relação dos dois. Mas, com a Kokoro e o Mitsuru, as coisas são diferentes. Eu já me interessei pelo Mitsuru desde o começo, porque eu sempre gosto de personagens com a personalidade do Mitsuru. Como, por exemplo, o Ayano Koji, o Levi Rivale. Eles são personagens que têm a mesma personalidade e são sempre fodas. Então, eu já gostei do Mitsuru mais do que gostei do protagonista. E, bom, com o passar dos episódios, a relação entre o Mitsuru e a Kokoro foi se aprofundando e, bom, acho que o episódio que mais chamou a atenção nisso foi o episódio 11, onde a Kokoro troca de parceiros para poder ficar com o Mitsuru, que para mim foi muito legal. Eu mesmo fiquei surpreso com o que aconteceu. Eu não esperava por isso, porque normalmente anime sempre mantém um clichêzinho aí de casais, que um casal nunca muda. Por exemplo, se um garoto e uma garota estão juntos desde o começo do anime, eles não vão mudar. Eles não vão se apaixonar por outras pessoas. Eles vão ou terminar sem rolar nada, ou então eles vão terminar se apaixonando. Mas em Darling fizeram uma diferença que a Kokoro trocou o gordinho lá pelo Mitsuru, e muita gente odiou isso porque essas pessoas estão sempre apegadas ao clichê. Elas não conseguem enxergar nada além do clichê. Então, quando viram o que aconteceu, ficaram putos, porque não é clichê. E parece que a maioria das pessoas que assistem animes gosta de clichê, gosta muito de clichê e não se importa com mais nada. Já comigo as coisas são diferentes. Eu odeio clichê. E eu acho que a razão disso é por causa do primeiro anime que eu assisti, que foi Elfen Lied. E, bom, aquele anime tem um clichê, assim, que me irrita. Então, quer dizer, quando eu assisti Elfen Lied, eu já comecei a me irritar com o clichê que tinha. Então, a partir daí, os outros animes que vieram sempre me mantiveram em alerta sobre esses clichês e eu sempre odiei. E bom, o Darling também manteve esses clichês, alguns, mas mudaram o da Kokoro e do Mitsuru, e para mim foi surpreendente por causa disso. E bom, sobre essa paixão pela que a Kokoro tem pelo Mitsuru, eu vou dar uma explicada aqui o que eu acho, a minha teoriazinha. Bom, primeiro, a Kokoro já se apaixonou pelo Mitsuru desde o episódio 7, que é quando ele salva ela naquela cidade abandonada. E bom, se você vier me dizendo que o que ele fez não é nada demais, não é o suficiente para fazer alguém se apaixonar, bom, meu amigo, fique sabendo que existe um anime chamado Koito Uso, que foi lançado agora, foi lançado em 2017, e mano, a mina se apaixona pelo protagonista porque ele emprestou uma borracha para ela, no jardim de infância. Se passou anos e ela ainda era apaixonada por ele e ainda mantinha a borracha guardada. Para você ter uma ideia. Então, meu amigo, o que o Mitsuru fez pela Kokoro é motivo mais que o suficiente para fazê-la se apaixonar por ele. Mas não é apenas isso. Com o passar dos episódios, foi sendo mostrado que eles sempre conversavam lá naquela estufa. Eles sempre conversavam lá sobre assuntos normais. Então, quando a Kokoro ia conversar com o gordinho lá, o Futoshi, era sempre sobre assuntos bobos, porque o Futoshi é tão apaixonado pela Kokoro que ele só conversava sobre bobagem, sobre querer proteger ela, sobre dava indiretas de que amava ela. Então, nunca foi uma conversa normal. Já com o Mitsuru, pelo fato dele ser sempre um personagem frio, as conversas deles eram mais normais. Tanto é que eles conversaram sobre alguns assuntos lá, como por exemplo, sobre a humanidade ter parado de ter filhos. Então, para mim, esse amor que a Kokoro tem pelo Mitsuru é mais do que justificável. Então,
o que rolou entre a Kokoro e o Futoshi por ela ter traído ele, acho que não foi lá grande coisa, porque ela já gostava do Mitsuru. Então, o que você acha que ela deveria ter feito? Ter ficado com o Futoshi mesmo sem gostar dele? Só para não machucar os sentimentos dele? Eu acho que não. Acho que foi certo ela ter mudado, porque se o Futoshi não ficasse magoado, ela ia ficar. Porque aí ela ia estar mais o Futoshi, sendo que queria estar com o Mitsuru. Então, para mim, acho que foi justificável o que ela fez. Essa traição foi necessária, né? E, bom, sobre essa traição, sobre ela ter prometido pilotar com o Futoshi. Bom, antes mesmo da promessa, a Kokoro já queria pilotar com o Mitsuru. Só que, segundo os adultos, eles não agem baseados em emoções. Então, se a Kokoro chegasse nos adultos e dissesse que queria trocar de parceiros simplesmente porque está gostando do outro, eles não aceitariam. Eles não permitiriam isso e provavelmente ela seria punida ou talvez até mandada embora para outro latifúndio ou algo assim. Então ela não poderia simplesmente chegar lá e dizer que queria trocar de parceiros porque estava gostando do Mitsuru. Aí ela fez a promessa lá com o gordinho porque nunca achou que poderia pilotar com o Mitsuru. Só que, como rolou aqueles problemas da doença do Mitsuru, e a adulta lá, a Nana, decidiu dar permissão para que fosse realizada uma troca de parceiros, caso alguém quisesse, a Kokoro deve ter pensado que aquela era a chance, era a oportunidade que ela estava querendo. Então, mesmo tendo prometido, ela quebrou a promessa para poder ficar com quem ela realmente gosta. E para mim, esse episódio foi bem legal, foi realmente uma surpresa, como eu acabei de dizer, porque eu não esperava por isso. Quando ela levantou aquela mão, pra mim foi surpreendente, velho. Eu mesmo comecei a dar risada e gostei muito do que aconteceu. E depois ela incentiva o Mitsuru a, pelo menos tentar, com o passar do tempo, perdoar o Hiro pelo que ele fez por ter esquecido da promessa. E eu acho que é a partir daí que realmente eles começam a se desenvolver como um casal. E eles sempre ficam conversando lá na estufa sobre alguns assuntos e acho que a relação deles foi aumentando com o passar dos episódios. Com o passar do tempo, né? Porque os episódios eles pulam alguns dias, semanas e até meses. Então acho que eles passaram muito tempo conversando. E bom, chegou no episódio 16, que foi onde rolou o primeiro beijo dos dois, que pra mim também foi muito bom, foi muito legal ver a cena. Também foi um pouco surpresa, mas não tanto porque depois que o Mitsuru diz algumas coisinhas lá, eu já estava esperando que ela iria beijar ele, mas mesmo assim, saber que eles se firmaram mais como um casal foi muito foda. E bom, o episódio em si foca mais em alguns outros assuntos, então esse beijo aí foi bem rápido, depois foi engraçado, né, que a Kokoro se assustou com o que ela fez, depois saiu correndo e rolou mais algumas coisas no episódio, mas não com relação a Kokoro e Mitsuru. E finalmente chegou o episódio 17, que pra mim foi o melhor episódio até agora, porque eles se concretizaram como um casal. Agora eles são literalmente namorados, né? Porque a gente sabe o que aconteceu. Bom, primeiro teve aquela tentativa da Kokoro de, como é que eu posso dizer, de engravidar logo lá na estufa. E foi bem engraçado essa parte. Eu fiquei dizendo, não acredito que isso vai acontecer aqui. E, bom, não aconteceu. O Mitsuru dá um tapa na mão dela e fica assustado com o que ela estava tentando fazer. Bom, mais do que justificável, né? Porque foi estranho um pouco ela tomar aquela atitude. E depois o carinha lá, que eu me esqueci o nome, aquele Zé Ruela, atrapalha as coisas. E acho que foi necessário também. E depois disso rola mais alguns probleminhas no episódio, como a aparição dos Nines, aqueles desgraçados que eu tô com vontade de bater em nenhum deles. Porque se der merda pro lado da Kokoro e do Mitsuru por causa deles, velho, vai ser muito irritante. E, bom, depois disso, a Kokoro fica chorando lá no quarto, né? A gente sabe por qual motivo ela tava chorando lá. E finalmente o Mitsuru resolve tomar uma atitude e vai lá consolar ela, que pra mim também foi muito foda, acho que foi uma das poucas vezes em que o Mitsuru no episódio tomou alguma atitude, ele tentou tomar algumas na conversa com os Knights, mas acabou arregando. E finalmente ele decide falar com ela, ela acaba dizendo algumas coisas, dizendo que quer ficar sozinha, mas o Mitsuru não a deixa ir embora e acaba rolando o que aconteceu, né? Primeiro ele dizendo que quer fazer ela ser feliz, depois o beijo
E por fim, no final do episódio, a melhor cena que eu já vi nesse anime, que é eles dormem juntos, né? É só o que eu posso dizer, porque eu acho que eu não posso dizer outra coisa aqui, senão pode dar merda. O canal aqui já não tem inscrito. E aí o YouTube fudeu o canal por causa disso, né? Não posso dizer mais nada. Mas pra mim foi a melhor cena de todos. Eu fiquei feliz demais. Eu fiquei muito feliz. Acho que muita gente odiou, porque tem gente que ainda tem ódio da Kokoro pelo que ela fez com o Futoshi, o que pra mim é bobagem. Mas, bom, cada um com seus gostos, né? Pra mim foi a melhor cena. E é isso. Eu espero para ver o que acontece agora, porque a Kokoro quer ter um filho. Então, será que isso vai acontecer nos próximos episódios? Ela vai engravidar? Porque ela é de menor, né? Bom, parece que ela é de menor. Acho que ela tem 16 anos ou é 17. Então, se ela engravidar, acho que vai ser a primeira vez que isso acontece em um anime, o primeiro anime que decide fazer algo desse gênero. Acho que eu nunca vi nenhum outro anime onde uma mina engravida. É onde ela realmente quer engravidar, né? Então, se isso acontecer, vai ser muito legal. Acho que até as pessoas que odeiam a Kokoro vão passar a gostar dela quando ela tiver o filho. Então, vamos ver o que acontece. Obrigado e até a próxima.